Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, como vocês viram pelo título, o vídeo de hoje é pra gente conversar um pouquinho sobre literatura francesa. Eu entrei numa onda aí no último mês, eu li O que Amar Quer Dizer, do Mathieu Lindon, que me levou pros anos da Annie Ernaux, e agora eu tô lendo Memórias de uma Moça Bem Comportada, da Simone de Beauvoir. E tô curtindo bastante, fazia tempo assim que eu não lia tanta literatura francesa, eu acho que ano passado não lembro de ter lido nenhum. Isso me deu a ideia de fazer um vídeo sobre os queridinhos franceses da minha estante, alguns livros franceses que eu gosto bastante de ter lido e tal. Não tem, eu acho, nenhuma novidade muito grande pra quem acompanha o canal faz tempo, eu acho que eu já falei sobre todos eles aqui em algum momento. Mas enfim, eu achei que seria divertido mesmo assim. E é sobre isso o vídeo de hoje. E sim, eu cortei o cabelo, caso alguém esteja percebendo isso. Cansou o cabelo comprido. Enfim, vamos para o vídeo então. O primeiro livro, eu acho que foi o último que eu li, que é Um Ano Depois, da Annie Wiazemski. A Annie é essa daqui, e ela vai acompanhar um pouco os acontecimentos de maio de 68. Então esse aqui é um livro de memórias. Ela tinha 20 anos, ela casou com o Godard, né? E esse livrinho ela vai contar um pouco as memórias dela, porque no fundo ela não estava extremamente envolvida com as manifestações de 68 ou com os grandes acontecimentos, no sentido de ela não fazia parte dos grupos ou dialogava muito com isso. Mas os dois moravam meio que no epicentro de todas as manifestações, eles estavam meio que geograficamente ali e meio que foram, assim, nas coisas, sabe? Então ela vai ter essa perspectiva um pouco externa, talvez, de alguém que tá vendo isso acontecer e participando marginalmente do que tá acontecendo, ao mesmo tempo que ela vai falar sobre os acontecimentos da vida pessoal dela e tal. Eu acho um livro muito gostoso, é muito gostoso de ler, é super rápido de ler. Desses que você entra, assim, parece num mundinho, assim, sabe? Fora que ela tem uma vida legal, né? Ela é uma artista, casada com um diretor de cinema, eles vão conhecer vários outros artistas e etc. Então tem essa coisa inspiradora também, assim, que é bastante divertido. E eu gosto muito de livros de memórias, então eu sou suspeita pra falar, mas eu indico bastante. Bom, o segundo livro eu diria que tem uma certa melancolia doce. É o Espuma dos Dias, do Boris Vian, que saiu pela Kozak Naif. Eu não sei como que tá pra achar esse livro agora. Que eu saiba, ele não saiu ainda por nenhuma editora, mas em algum momento todos esses livros vão acabar aparecendo por aí, então é só ter calma ou ir nas bibliotecas às vezes, né? E eu sei que tem um filme, o filme também é bem bonitinho, então também vale como indicação do filme. A gente tem a história de um casal que é o Colin e a Chloe, na época de pós-guerra, então já tem uma certa boemia acontecendo, e o Boris Vian tem um jeito muito fofo, muito doce de descrever a realidade, tem todas umas coisinhas meio fantásticas, meio delicadas acontecendo. Então, assim, quando eles se apaixonam, por exemplo, eles vão voar numa nuvenzinha. E tem toda, assim, uma coisa ali acontecendo. Exceto que ela vai ficar doente. Então, é ao mesmo tempo uma história de amor, uma história de doença, uma história de morte. Só que ela é toda narrada e o filme consegue transpor isso visualmente muito bem. Nessa realidade meio onírica, uma coisa meio idílica, assim. Então, é um equilíbrio interessante dessa melancolia, dessa dor, desse sofrimento, com uma leveza de narrar, assim. E há uma junção inesperada, talvez, mas que funciona muito bem, ou pelo menos funcionou muito bem para esse livro aqui, porque é um jeito diferente de contar a história, basicamente. É muito gostoso, eu recomendo bastante também. Principalmente por essa leveza, assim. Bom, depois disso eu queria indicar o Pilotos de Guerra, do Antoine de Saint-Exupéry. A gente conhece muito ele pelo Pequeno Príncipe, e foi uma surpresa pra mim quando eu descobri esse livro lá em 2015. Eu fui convidada para mediar uma mesa sobre o Pequeno Príncipe, e a tradutora desse livro aqui, a Mônica Cristina Correia, era uma das participantes, e eu acabei lendo esse daqui também. O Antoine de Saint-Exupéry era aviador
E ele participou da guerra como piloto das Forças Armadas e em 1940 ele participou de uma missão de alto risco. E esse aqui é o relato dessa expedição e tem todo um questionamento sobre a guerra, sobre a necessidade de guerra, o sentido de toda essa violência. É muito legal porque, né, a gente tem um aviador, então ele está sobrevoando todos esses acontecimentos e olhando tudo isso meio que de cima e começa a ter esses questionamentos, né, essas indagações. Também um livro curto. E pra mim, assim, que conhecia ele só do Pequeno Príncipe, foi uma surpresa encontrar uma narrativa tão diferente do Pequeno Príncipe, mas que ao mesmo tempo tem um pouco o mesmo sentido, assim, de alguém que entendeu algumas coisas, sabe? E do mesmo jeito que ele vai tentar passar isso no Pequeno Príncipe, ele vai tentar passar isso aqui de jeitos muito diferentes e para leitores às vezes diferentes, né? O Pequeno Príncipe, a princípio, um livro mais infantil. Esse aqui é um livro para adultos, narrativas de estilos bem diferentes, né? Então, tá aí uma coisa talvez um pouco mais desconhecida de um autor bastante conhecido e que vale bastante a pena conhecer. Bom, o próximo livro, também não sei se está tão fácil de encontrar, mas é um livro de uma artista que é a Sophie Calle. Esse aqui é o Histórias Reais. É um livro que eu gosto muito, 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 muito. Eu acho que esse aqui é de antes do teu canal, inclusive. Ele saiu pela Agir, isso mesmo. E ele tem pequenas historinhas, então a gente sempre tem uma foto e a historinha em questão. A Sophie Calle é uma artista, às vezes é difícil, acho que definir o que ela faz, mas ela faz coisas mais voltadas talvez para performances ou instalações. E tem uma obra que eu acho muito interessante, porque ela vai brincar muito com uma leitura da realidade, assim. Então, jeitos diferentes de ler a realidade e de responder a essa leitura da realidade que ela faz. Então, eu vou ler, por exemplo, essa daqui, O Roupão. Eu tinha 18 anos. Ele abriu a porta. Usava um roupão igual ao do meu pai. Um longo roupão de banho branco. Foi meu primeiro amante. Durante um ano inteiro, concordou em nunca ficar nu de frente para mim, só de costas. De manhã cedo, quando já estava claro, ele levantava, virando-se cuidadosamente, e vestia o roupão branco. Quando foi embora, o roupão ficou. E é legal porque ele vai falar de aspectos da vida própria dela, de acontecimentos da infância, da vida adulta, e por aí vai. E, enfim, é um livro bem gostosinho, assim, bem inesperado. Indo nessa linha, mais um livro da Kozak Naif para vocês me odiarem um pouco. A Sophie Calle eu sempre convidava pessoas pro aniversário dela, no número de anos que ela estava fazendo. E sempre a pessoa nova era um convidado surpresa, alguém tinha que trazer um convidado surpresa para fechar esse número. E um ano esse convidado é o Grégoire Bullier e ele vai escrever esse livro, então, Convidado Surpresa. Também saiu pela Kozak, gente. E ele vai contar então de como ele foi lá e do relacionamento dos dois, eles terminam no final, inclusive. E é um livro que eu acho legal, é um livro sobre amor e pensando num relacionamento amoroso do começo ao fim, assim. Então, né, pensar que isso também entra da história completa, né. Tem um comentáriozinho da Fernanda Torres aqui atrás. Essa é uma impressionante narrativa sobre o amor, a intimidade e o que há de mais instigante na arte moderna. Então, porque os livros dos dois vão ter essa coisa da arte e da literatura envolvida, assim, então é muito, muito divertido, muito gostoso, assim. Inclusive, os dois se reencontraram numa flip, eu não vou mais lembrar que ano que foi que eles se reencontraram, mas se eu encontrar algum vídeo, alguma coisa, eu vou deixar linkado ali embaixo. Mas esses encontros que a flip promove, né? Bom, eu acho que esse aqui é um clássico da literatura francesa, um clássico mais moderno da literatura francesa, mas que eu queria mencionar mesmo assim, que é O Estrangeiro, do Albert Camus. E eu diria que esse aqui foi um dos livros que eu li numa época em que eu
estava me transformando muito como leitora. Eu diria que esse aqui é um livro que eu li numa época que eu estava me transformando muito como leitora e estava abrangendo muito o que eu estava lendo e tal. E foi um livro importante para isso, porque ele é um livro diferente, né? E diferente, eu digo, pra mim na época ele era bastante inusitado, né? Ele começa hoje, mamãe morreu, ou talvez ontem, não sei bem. Recebi um telegrama do asilo, sua mãe faleceu. Enterro amanhã, sentidos pêsames. Isso não esclarece nada, talvez tenha sido ontem. E a gente entra nessa narrativa desse homem passando por esse processo de luto. E é um luto estranho, porque ele parece não sentir muita coisa durante algum tempo da narrativa, então ele tá talvez digerindo a notícia, enfim. Até que acaba existindo um episódio de um crime, e daí vai ter a ver com tantas coisas, e daí tem, assim, a narrativa explode, assim, né? E é legal essa estrutura, e pra mim na época foi um livro muito marcante também pela construção narrativa, pela construção dos personagens e de sentimentos talvez um pouco mais inusitados, de novo, talvez eram inusitados pra mim naquela época. Mas na minha memória é isso que esse livro representa, né? Então, imagino que muita gente já tenha lido, eu acho que essa aqui não é uma indicação nova em sentido nenhum. Mas, enfim, caso alguém não tenha lido, queria mencionar ainda assim. Outra autora um pouco batida, talvez, um pouco mais conhecida, é a Marguerite Duras. Esse livrinho aqui tem O Homem Sentado no Corredor e a Doença da Morte. Eu gosto muito do Amante também dela, mas esse aqui, O Homem Sentado no Corredor, tem uma escrita que me intrigou muito na época que eu li. Começa assim: o homem teria estado sentado na sombra do corredor diante da porta aberta que dá para fora. Ele olha uma mulher que está deitada a alguns metros dele num caminho de pedras. Em torno dos dois há um jardim que desce em declive abrupto até uma planície, largos vales sem árvores, campos que margeiam um rio. Vê-se a paisagem até o rio. Mais além, muito longe, até o horizonte, há um espaço indeciso, uma imensidão sempre brumosa que bem poderia ser a do mar. E daí continua um pouco e de repente vejo que suas pernas, que ela até então havia largado assim meio dobradas com uma aparente negligência, vejo que ela torna a juntá-las. Então ele tem toda uma questão assim de uso verbal, ela teria recomeçado a se mexer, misturando alguns tempos, misturando algumas pessoas e tal. E é um jeito muito curioso, que é um pouco estranho no começo de ler, mas que vai se construindo nas narrativas e fazem um sentido muito bonito, assim, no fim. Então eu acho ela muito inusitada de técnicas e também vai narrar muito essas questões de relacionamentos e tal. Então também é uma autora que eu indico bastante, seja meio que o que for. Eu não li tudo dela ainda, quero continuar lendo coisas dela no futuro, mas ela sempre me surpreendeu bastante. Bom, indo para uma linha um pouco diferente, tá o Micrômegas, uma história filosófica do Voltaire, que foi escrito em 1752. Esse livrinho aqui, essa edição, tem inclusive tradução da Maria Valéria Rezende. É uma história bem curta e bastante louca, assim. A gente tem um ser de outro planeta, que é o Micrômegas, vindo pra Terra, ele tá passeando, indo em vários lugares, e ele encontra um filósofo quando ele tá na Terra, e então esse filósofo começa a meio que explicar a Terra pra ele. E a gente tem então essa questão, né, do estrangeiro dentro de um lugar, tentando entender o lugar. E é a partir dessa estrutura que o Voltaire vai tecer algumas críticas ao mundo e à humanidade de uma maneira geral. Essa edição tá muito bonitinha, tem várias ilustrações, tá? É um livro curto, mas é um livro que cutuca bastante, faz a gente pensar em várias coisas e eu indico bastante mesmo, assim. Bom, um quadrinho então pra gente falar sobre gêneros um pouco diferentes. Esse aqui é o Pílulas Azuis, do Frederick Peters, sei lá, que saiu pela Nemo. É um quadrinho autobiográfico em que o Frederick vai contar um pouco uma história de amor que ele teve com essa moça, eu não lembro o nome dela, Kate.
E a Kate tem HIV, então vai mostrar muito sobre como é essa coisa de conviver com alguém que tem HIV. Ela também tem um filho, então como que ele entrou em contato com essa outra realidade, como que ele teve que se adaptar, como é a questão de um relacionamento, como que é o amor entre os dois, como isso ainda tem um certo estigma social, né, mas que para ele valeu a pena a relação e aprender a conviver com isso. E para ele é uma coisa muito pequena aprender a conviver com isso diante da possibilidade de poder ficar com ela, né? Então, é um quadrinho muito bonito, assim, muito delicado no jeito de narrar isso e que toca em alguns assuntos bem interessantes. E recomendo muito, muito, muito. Por fim, eu queria indicar um livro que não foi exatamente escrito por uma pessoa francesa, ela é americana, que é a Alice Kaplan, mas vocês vão me entender. Esse aqui é o Dreaming in French, The Paris Years of Jacqueline Kennedy, Susan Sontag e Angela Davis. É um estudo que ela fez sobre os anos que essas três mulheres passaram na França. Então tem um capítulo para cada uma, e como esse período francês na história delas três foi importante para mudanças pessoais, crescimento pessoal, o que aconteceu e etc. Então isso pode variar um pouco entre cada uma delas, afinal são três mulheres bem diferentes entre si. Mas é uma delícia de ler. Eu, a princípio eu comprei esse livro por causa da Susan Sontag, né? Mas, aliás, quem não sabe, a Susan Sontag está enterrada em Paris. Mas foi um livro delicioso, mesmo as outras partes não sobre a Susan Sontag. E é legal porque ele vai mostrar um pouco essa experiência de outras pessoas, né? O que outras pessoas vão achar sobre a França, sobre Paris especificamente, e como elas vão se relacionar com isso. Então, pessoas de fora, né? E é um aspecto legal quando a gente pensa também no lugar. Então, é um livro que eu queria colocar aqui na lista, não por ser de uma autora francesa ou sobre autoras francesas, mas por ser sobre a França e sobre essas experiências francesas. Bom, pessoal, era isso, então. Tô bem animada e curiosa para saber as indicações de vocês. Imagino que vocês também tenham lido livros ótimos, então deixem aí embaixo nos comentários. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima. Tchau, tchau!